Boa tarde. Boa Boa tarde, tudo tarde, como bom? tá? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Prazer é todo Nosso nosso. prazer é todo nosso. Obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez, assim. Por nada, O gente. senhor é um excelente, é um especialista, assim, que eu sigo e que vejo muita informação, compartilha informação, o que é muito difícil, né? Porque as pessoas tendem a guardar informações, né? E eu vejo Isso. do senhor, assim, o compartilhamento, a vontade de mostrar e explicar o que está acontecendo, e não é pouca coisa não, né, doutor? Não é pouca coisa não. Esse, esses últimos 90 dias, 80 dias mais ou menos, têm sido extenuantes. Eu creio que para todos nós, né? Mas o nosso papel é justamente de tentar transformar o mercado, dando informação qualificada para gerar segurança jurídica em todas as relações. Né? É um mercado pujante, o mercado imobiliário. É um mercado que tem muito ainda a crescer. A gente vai poder falar um pouco mais durante a live, mas é um mercado em que, no meio da crise, ele perdeu pouco, questão de valor e tudo, ele se mantém, né? Enquanto outros mercados derreteram, o mercado imobiliário ele se mantém, você às vezes não tem uma liquidez tão grande, mas você tem o bem. Né? E vamos conversando, mas Vamos agradeço. conversando. Temos muito assunto para passar essa durante uma hora de bate-papo, para Com descontrair e tirar as certeza, dúvidas, né? com certeza. Vamos lá, gente. Bom, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Aldineide Oliveira, sou dona da Oliveira Consultoria Imobiliária, né? Sou corretora há 23 anos, trabalho aqui no mercado imobiliário. E hoje, né, no meio dessa situação que a gente encontra, nada melhor do que uma live dessa, aproveitar uma hora que nós temos para esclarecer algumas dúvidas, né, doutor? Que aí, Isso, como corretora, assim como tem muitos do nosso mercado, estão cheios de dúvidas. E a Oliveira só tem a lhe agradecer por você disponibilizar o seu tempo para bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigada. nada. Os corretores e os E os clientes, né? clientes, A gente é. É está bem verdade. ansioso. Bom, eu sou Melina Tandai, eu sou consultora, né, de marketing do consultoria. A gente faz parte do mesmo grupo, né, empresarial, eu e Isso, o Dr. Vladimir, da Embaixada de Negócios, que é um grupo de empresários muito atuantes aqui também em João Pessoa. Para quem não conhece, segue lá a Embaixada de Negócios. A gente tenta fazer realmente verdade. diferente, com ética, né, com verdade, com transparência, apoio mútuo, né? Que eu acho que assim, cada vez mais a palavra de ordem é parceria, e por isso que eu gosto muito de pessoas que conseguem entender que assim, você não tem que mais que guardar a informação, né? Você tem que compartilhar essa informação. Verdade. Né? Então, eu sou a Melina e eu dou consultoria para a Oliveira, né, na área de marketing para elas, de toda a parte de. E para quem não sabe, marketing não é só propaganda, né? E tem feito um excelente Tem muito trabalho, cliente viu? bem. Hã? Tem feito um excelente trabalho. Eu tenho visto, tenho Muito acompanhado, obrigada. sigo a Oliveira Verdade. Imobiliária, tem sido muito bom. Ah, obrigada, top. E aí agora se apresenta, porque se eu te apresentar, eu vou rasgar aqui seda. Tranquilo. Gente, eu estava acompanhando um pouco do que Melina falou, são palavras dela, que eu espero fazer jus a pelo menos 10% de tudo que ela falou de mim. Eu Já sou, faz, tá bom? Não quero dizer que já faz. eu sou um advogado há 15 anos no mercado, tenho especialidades em direito imobiliário, empresarial e trabalhista, mas nos últimos 12 anos, 10, 12 anos, eu tenho me dedicado muito ao ramo imobiliário e ao ramo condominial também. Nosso escritório é um escritório corporativo, a gente fica localizado aqui no bairro de Manaíra, prestamos assessoria a uma gama de empresas e eu digo que nosso escritório é multissetorial. A gente atende escolas, mas sempre voltado para a questão corporativa. Nosso foco, nosso público-alvo é o público corporativo, atender empresas, por exemplo, imobiliárias, construtoras, escolas, ONGs, a gente também dá assessoria. Então, no mais variado ramo de atuação, a gente busca setorizar internamente, mas dar sempre um serviço de excelência. E a gente está aqui para poder contribuir com essa qualificação de mercado que hoje é tão premente e tão necessária. Legal.
O André já disse aí, é excelente advogado. Eu concordo, então eu não posso falar muito Obrigado, porque eu gente. conheço, então eu já concordo. Então eu vou já começar, porque a gente tem muita pergunta para Vamos lá, você, pro vamos lá. doutor. Vamos lá. Eu vou começar com a primeira, que a gente até conversou isso quando eu fiz o convite, né, para o doutor Isso. Vladimir. Eu falei assim, o que é que está acontecendo? Quais foram as principais mudanças que estão ocorrendo, né, que ocorreram já, né? Elas já ocorreram essas mudanças no sentido de cartório, construtora, imobiliária, né? Isso. Elas tiveram que se adaptar nesse momento. E quais foram essas mudanças, doutor? Olha, eu creio que todos nós, profissionais liberais, a imobiliária deve ter sentido isso, teve que migrar totalmente para o mundo digital, para o home office, né? A gente está tendo que chegar no nosso cliente de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais distante, e ao mesmo tempo a gente tem que ser muito mais assertivo e proximal. Então, essa pandemia, ela veio para nos ensinar muita coisa simples, como, por exemplo, a lavar a mão, a ter um cuidado maior com a higiene, uma coisa simples, mais simples que isso não há, Simples, mas é verdade, mas é pura mas verdade. ao mesmo tempo, ela veio nos ensinar aquilo que é de mais caro no mundo do negócio, que é serviço de excelência. Então, se você não entregar um serviço de excelência, você vai acabar perdendo contratos. Aí também trouxe veio a galope uma digitalização, uma virtualização das relações. Por exemplo, eu vi Saulo Félix, ele atua muito no ramo condominial, e há pouco tempo atrás discutia-se se poderia ou não, se era legal ou não a Assembleia Virtual. Então, já existe um projeto, né, que já está em fase final de tramitação no Congresso, que é o 179, para as assembleias virtuais serem validadas em condomínios. Eu, desde 2015, 2016, já tento modificar e colocar nos condomínios, né? O George também trabalha muito com essa área, a parte de móveis e tudo, o Saulo. Então, Nossa, veio a galope essa mudança, coisa que há 3 meses atrás o pessoal achava que era ilegal, hoje está todo mundo fazendo. E é uma coisa acelerou simples, muito o processo, né? Acelerou muitos muito. processos. Né? E aí o que é que tem que ter cuidado, menina? É a gente cuidar da segurança. Porque o meio digital, ele é um meio seguro até certo ponto, mas você não tem como garantir plena segurança. Porque o que a gente navega na internet, eu creio que ele não chega a 10% do tamanho que é a internet. Né? Então, protocolos de segurança tivemos que adaptar de maneira urgente, porque o home office, por exemplo, os funcionários vão ter acesso não mais dentro do servidor da empresa. O servidor vai ter que estar na nuvem, e aí a gente também vai poder falar da questão da LGPD, que ainda não entrou, mas vai entrar em vigor e está numa discussão, entra em E agosto e a vamos punição falar em sobre maio. muito sobre LGPD, né? É um assunto assim que bate na Isso. nossa porta, né? Tá E batendo na nossa vai porta. Ia ser adiado e não foi, né? Não. Aí vai modificar a todos. A questão muito recente do provimento 100 do CNJ, que virtualizou as relações cartorárias, isso já era necessário. Né? A gente tem, É infelizmente, verdade. a gente tem uma diferença muito grande de cenários dentro do mesmo Brasil. Né? Como imobiliária, ela deve lidar diariamente com pessoas que têm total acesso à internet, com pessoas também que às vezes não têm nenhum smartphone para poder ver um e-mail. Então, é Verdade. nesse cenário que a gente está tendo que construir algo novo. E é bom, porque está todo mundo nivelado. Não existe um que tenha mais ou menos, está todo mundo construindo do mesmo patamar. Né? E aí a importância de estar bem assessorado, de buscar qualificar notícias, fatos, porque às vezes a gente está divulgando uma informação que é uma fake news, que aqui na Paraíba, inclusive, virou um crime, você pode ser punido por disseminar notícia falsa, né? Mas às vezes a gente faz sem saber. Então, a virtualização das relações veio muito à tona com a questão do Covid-19, né? E uma necessidade muito grande que nós profissionais, que nós consumidores, temos de fazer, prestar atenção em coisas que antes a gente não tinha. Por exemplo,
montei um home office aqui, basicamente, no quarto de visita da minha casa. Eu não tinha uma impressora aqui, estava tudo no escritório. Então eu falei, caramba, eu estou precisando imprimir e tal. Me entregaram em um dia útil. Onde é que a gente via isso há 4 meses atrás, 3 meses atrás? Você comprar e no mesmo dia ou no outro dia você receber. Então, assim, são coisas que vieram, creio que vieram para ficar, mas teremos que ter atenção na hora da execução. Tem que ter o cuidado, né? Que realmente precisa, né? Com certeza. Os contratos, por exemplo, esse negócio do cuidado que o senhor fala, os contratos agora com esse negócio da assinatura digital. Há algum risco nessa assinatura digital? Porque eles tiveram que se adaptar nesse sentido. Sempre há. E aí já vai a primeira dica. Existem plataformas de assinatura eletrônica que são seguras, né? Eu vou citar um exemplo aqui, a DocSign. Né? Ela é bem difundida e ela é minimamente segura. Mas aquela assinatura que ela não tem nenhum tipo de discussão é a assinatura validada pelo ICP Brasil, aquele do ECPF. Né? No caso dos profissionais liberais, eles têm um token que é vinculado ao CPF, porque vai para a Receita Federal, mas aquela assinatura ali, ela é, sem sombra de dúvidas, a mais verdadeira. As outras plataformas, eles precisam ter um pré-cadastro, você precisa fazer um cadastro, uma pré-validação para só então você validar. E tem, por exemplo, algumas construtoras que nós assessoramos, a grande pergunta da direção foi, eu preciso vender, como é que eu vou fazer para coletar assinatura? Vamos migrar. Analisamos a política de segurança, porque eles têm que dar essa política de segurança, transformamos os contratos para a nuvem, porque fica tudo lá. Então, por exemplo, a Oliveira Imobiliária, que está intermediando uma venda, ela vai mandar para o cliente, ela vai fazer todo o papel de intermediação, sem sair de casa, manda para o cliente o link, o cliente entra no contrato, lê, assina, volta, só que não volta para ela, vai para a construtora, por exemplo, para quem ela está vendendo, e ela vai receber a comissão dela. Todo o trabalho 100% online, com validade, né? Há discussão, Melina? Sempre há discussão. Infelizmente, a gente está num país em que a segurança jurídica e o tempo que a gente vive, esse tempo estranho de lei, sai uma lei a cada 15 dias, a 7 dias, e muda tudo. Então, insegurança há. O que é importante? Não ficarmos parados. E buscar, entregar segurança e fazer a roda da economia girar. Que a gente precisa fazer, precisa retomar, né? É uma retomada consciente, claro. A gente não pode se colocar em risco. Né? Eu sou do grupo de risco, eu tenho hipertensão. Né? Fui colocado também, sou gordinho, então também já estou no segundo ponto de risco. Duas vezes já estou 2 vezes. Então, assim, todos nós temos que tomar cuidado. Né? Mas é um fato que a gente não vai poder fugir, a gente não vai poder ficar trancado dentro de casa sempre. Eu acho que assim, tem muitos países que já vivem com uma economia que ela é digital, né? Então, assim, Verdade. é porque a gente engatinha, nossa economia não precisa ser presencial, a gente engatinha em muito processo, né? A gente é muito assim, preso no papel, eu quero ver o papel, sentir, eu mesmo... Gosta de sentir o papel, né? Eu adoro o cheiro de livro. O livro eu gosto. Então, assim, se for para comprar um livro digital, mesmo na hora assim disponibilizando, ou um livro em papel, eu vou dar preferência. Mas, assim, é uma coisa que eu preciso me acostumar. Minha filha, ela tem 1 ano e meio e já está mexendo no celular melhor do que eu quando eu comecei a ver um celular. Eu olhava assim, eu falei, que bicho é esse? Ela já pega, bota, manda... Tá uma coisa linda. Né? Mas essa questão... O comprador precisa se preocupar, doutor Vladimir? Olha, o comprador? O comprador, o cliente final. Nesse tempo de Covid, você não vai poder visitar com tanta facilidade uma obra ou um apartamento. Né? O pessoal da Oliveira Imóveis deve ter tido problemas para entrar em alguns condomínios, né? Porque está restrito a circulação. E agora, nesse momento, a gente está numa restrição mais severa. Então,
ele vai ter que prestar atenção muito no portfólio que foi apresentado para ele. As próprias construtoras já estão montando portfólios virtuais, um Tour 360. Né? Os próprios corretores têm se reinventado, têm feito tours virtuais e disponibilizado nas suas redes sociais como uma forma de apresentar para o cliente, né, uma realidade virtual, mas uma realidade, como está o imóvel e tudo. E assim, fazer um levantamento de como está a matrícula do imóvel, se tem débito condominial, como a gente tem muita massa, muito imóvel em condomínio, a gente tem muito estoque ainda, né? Ver a questão da construtora, se está tudo ok, o que a gente chama de due diligence, né? Fazer um levantamento. E provavelmente, se você tiver assessorado por um escritório contábil, como por exemplo o Oliveira Imóvel, ele vai fazer essa transação com mais segurança. Já geralmente é praxe dos corretores que tem um mínimo de cuidado de fazer todo o levantamento, as certidão dos proprietários, né? Até mesmo na hora da coleta do imóvel para colocar no seu, vou chamar na sua prateleira ali, você já faz uma pesquisa prévia. Você sabe, doutor Vladimir, que assim, as imobiliárias agora, elas estão pensando duas vezes em qual construtora elas vão vender, né? Sim. E isso mexe muito, acho que alguém aqui colocou até, assim, o ramo imobiliário está sendo provocado, é o André Rabelo, ó, para implantar processos, tecnologias. E exatamente, essa provocação ela vai em vários sentidos, né? Inclusive para você captar um imóvel de uma construtora, hoje o risco de você vender algo errado ou mal, ele toma uma proporção muito mais, né, maior, na verdade. E outra coisa, o risco hoje é muito mais reputacional. As relações virtuais, elas são tão rápidas que a sua reputação, você demora... Eu estou há 15 anos no mercado, estou construindo ainda a minha reputação e vou até o último dia da minha vida construir minha reputação. Mas basta uma coisa errada que você destrói anos. Né? A senhora está há 20 anos, né, no mercado, a senhora falou, está há 20 anos no mercado. Tem que andar na linha, senão já era. E hoje com a rede social, qualquer deslize, então assim, não faz mais. Antigamente a gente vendia, corretor vendia qualquer imóvel de qualquer construtora. Hoje, assim, não vale o risco. Não vale o risco. Porque hoje o corretor ele tem que saber que ele tem a responsabilidade na hora que ele efetua uma venda. Perfeito. Ele passa um produto para um cliente, ele tem a responsabilidade judicial né? Com certeza. Criminal, né? Também então, não é. Se não tomar cuidado, cresce como ente fiscalizador, do mesmo jeito que a OAB com nós advogados, eles vão apurar e vão apurar as infrações éticas, disciplinares. Então, assim, vender um imóvel, tá livre e desimpedido, não, ele está lá penhorado, você pode vir perder o seu ganha-pão. Né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, a gente tem esse período de pandemia, uma coisa que a gente até conversou, essa questão das cláusulas de contrato. Né? E assim, todas as cláusulas hoje, elas usam lá que pode ocorrer um atraso por força maior. Os 180 dias que já está na lei de distratos, né? A famosa lei dos distratos. Isso. E aí a gente assim, mas pode então, a gente já vende imóvel, né? A imobiliária vende imóvel para o cliente dizendo assim, olha, prazo de entrega é tal, né? No contrato diz, mas por força maior pode ocorrer o atraso até 180 dias, sem multa, sem nada para a construtora. Ok, mas a gente não está agora numa força maior? E agora quem comprar? Tá. Aí é um ponto excelente para a gente poder explicar. Tem uma corrente doutrinária que entende que os 180 dias é para ser usado justamente nesse período. Né? Só que a gente nunca viveu um período tão extraordinário com impedimentos de funcionamento. E os 180 dias acabava sendo, pelo menos no costume, uma prorrogação natural do prazo de entrega. Né? As construtoras mais sérias nunca usavam os 180 dias como uma prorrogação. Vou terminar em 36, mas ele sabia que não conseguia terminar, mas tinha os 180 dias e colocava. As construtoras tem mais... muita aqui que faz isso, viu? Tem muito. Muito. As
consultoras mais sérias, e aí me permita falar isso, porque elas botam prazo, não são 4 anos, são 4 anos. E mais os 6 meses para um caso de atraso, você tem um cronograma, tudo isso. Né? Então, quem fez na esperteza de usar os 180 dias, que era uma coisa de costume, que veio para a norma legal, e aí agora os contratos eles têm que ter lá a cláusula de prorrogação e tal, tá tudo bem, bem bonitinho, eles vão poder usar. E agora é o período de usar. Só que tem uma outra corrente que está entendendo que esse período ele tem a força de suspender esse atraso. Ou seja, você tem os 180 dias mais o tempo que os decretos não permitiram o funcionamento. Por quê? Se eu quiser continuar alguma coisa hoje, alguma obra, eu não posso, por força legal. Tem algumas teorias chamadas fato príncipe, né, que é o fato... o ente público ele proíbe, então ele tem o poder de proibir. Né? Eu não vou entrar aqui em abusos ou não e tal, porque senão é um tema que vai dividir em vez de agregar, não vale a pena, mas de fato ele tem um certo poder e isso por si só já seria uma coisa para poder esticar o prazo além dos 180 dias. Mas ainda não há nada muito concreto. Existe, por exemplo, nesse projeto 1179, nesse PL 1179, que está em tramitação, já está em fase final, ele fala da suspensão dos prazos prescricionais, que são prazos processuais para você requerer direitos. Né? Eu não me lembro agora se interrupção ou suspensão, mas ele fala nisso. Então, tem uma série de regras especiais, que esse decreto, esse PL, ele coloca um regime jurídico especial, que vai valer até o dia 31 de outubro de 2020, para poder fazer frente a esse período que a gente está meio que igual, em torno de 80, 90 dias parados. A produção, salvo alguns meios, está parada. Tá parado. Tem gente mesmo, tá? É obrigatório, né? Isso. Então, eu não sei se eu respondi, mas assim, a cláusula dos 180 dias é para aplicar agora? Sim. Mas eu creio que vai se fazer um entendimento de que, além desses 180 dias, o prazo em que os decretos municipais ou estaduais proibir você... Porque, assim, uma coisa é quando falta um material, tem uma chuva, você não vai ter uma chuva torrencial de 90 dias. Você tem uma chuva de uma semana, de poucos dias. O Ayrton do Sinduscom, o economista Sinduscom, acabou de entrar aqui, ele fala muito bem dessa questão da pandemia, né? Então, esse prazo ele vai acabar sendo postergado. Nisso, no entendimento que eu entendo muito, muito pertinente essa postergação. Entendeu? Então pode ser 180 dias e mais um período, é isso? Mais um período. Mas, a priori, os 180 dias é justamente e já está sendo contado dentro desse período de pandemia. A priori, seria só aqueles 180 dias. O resto vai depender de interpretação. Entendi. Bem explicado, bem explicado. Obrigada. Eu acho que não ficou dúvida sobre essa questão. Vamos lá. Doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Me diga uma coisa. Como é que vai funcionar os contratos de locação nesse período de pandemia? Entre locação residencial e comercial, em relação a proprietário e inquilino. Um ponto para a gente... Hoje está uma questão, né, muito sobre isso. Está cheio de dúvidas. Os inquilinos, os clientes e os proprietários estão tudo sem entender nada. Como se deve fazer esses contratos? É muito importante a gente ter em mente uma coisa. Toda relação bilateral no ordenamento jurídico brasileiro ela tem que ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. Então, eu creio que, nesse norte, toda e qualquer pessoa que tenha algum prejuízo por conta da pandemia, ela vai conseguir, num processo judicial, algum ajuste, alguma postergação, alguma diminuição. Não vou falar aqui em percentuais, porque eu acho muito temerário você dizer que é 10, 20, 30, 50. É preciso ver caso a caso. Mas aí, pessoal, surge uma grande oportunidade para nós.
o poder da negociação. Por quê? O negociado não sai caro porque você sabe o que está abrindo mão, o outro sabe o que está abrindo mão e os dois resolvem um problema. Se você vai para a justiça, você vai deixar na mão de um juiz que não está vivendo o problema, que não está passando pelo problema que vocês, locador ou locatário, estão passando, porque às vezes o locador ele vive daquela renda e o locatário não tem dinheiro para pagar aquele valor. Mas tem um valor pequeno, um valor menor. Às vezes, se você suspender por um período e dividir aquilo num período maior lá para frente, é uma questão até de razoabilidade e, como o Melino falou logo no início, de compartilhamento. Gente, é hora da gente ter compaixão e compartilhar um pouco aquilo com o outro. Com certeza, nada de mal vai voltar. Mas, assim, numa primeira análise... Mas esse negócio de considerar boa-fé, doutor, eu vou te dizer que é complicado. As pessoas acham que não têm. Vamos mudar o mercado. Vamos. Começa por Mas, nós, assim, né? A boa-fé no seguinte sentido, né? Só para terminar o raciocínio. Que você considere na análise se você precisa realmente ou se você quer. Esse seria um primeiro ponto. Né? Se você precisa, que a outra parte esteja aberta para olhar e visualizar até que ponto pode ceder. Né? E, em último caso, o judiciário. Mas eu entendo que uma relação comercial em que a loja está fechada, ela vai estar muito mais desequilibrada, e aí tem teoria de imprevisão, tem teoria do lucro excessivo, tem uma série de teorias civis, né? E essa relação locador e locatário não é uma relação comercial, é uma relação civil, lei do inquilinato, 8245 lá, é perfeito ali, né? Agora, a relação de moradia, ela não foi afetada, porque o contrato de locação, locação residencial, é para a sua moradia, e você não está exercendo outra coisa nesse período de pandemia do que morar, ficar trancado dentro de casa. Mas a questão da renda muitas vezes foi afetada. Então, é preciso ter muita paciência. E agora a palavra de ordem para a questão da locação, Melinda, é negociação. O papel do corretor de imóvel na negociação, porque às vezes o corretor ele fica na administração do imóvel, então tem uma sensibilidade maior de tentar, vamos fazer um aditivo e tudo, gente, que for decidido num contrato, faça um aditivo, para poder deixar tudo escrito, porque a agonia passou, lá na frente fica mais difícil. A questão da boa-fé que você falou é muito complicado. Então vamos botar por escrito? O professor Rodrigo Toscano ele diz o seguinte, o que é negociado não sai caro. Eu assino embaixo, então bota por escrito. Não, e assim, a questão do aluguel, assim, tudo bem que a tua renda caiu, mas pessoas, elas usam disso para... Tipo, as pessoas acabam entrando num pavor, né? Às vezes você até tem, mas você deixa de pagar. Só que o outro lado está precisando disso também, né? Então, assim, é uma questão de olhar, de empatia até, né? De boa-fé e empatia. Justamente. O Jorge, ele até fez uma pergunta aqui, ó. Tem uma empresa de produtos de limpeza e material de piscinas. E estou com alguns clientes inadimplentes de antes da pandemia e outros já na pandemia. Sempre aplico instrução de juros. E o que ele faz, assim? Não tem o que fazer. Olha, a questão dos juros não foi suspensa, desculpa. Não há suspensão. O inadimplemento, ele tem que ser adimplido com juros. Né? Toda a obrigação que não é paga no dia, ela vai ter encargos normais. Contudo, George, cabe uma análise, né, de ver a situação, porque às vezes é melhor você dar um desconto nos juros e na multa e receber o principal, né? Vai depender tudo de negociação, mas hoje não existe uma proibição de você cobrar juros e multa. Por exemplo, tem uma decisão judicial que suspendeu o corte de energia e até virou uma lei aqui no estado da Paraíba, inclusive com a questão do despejo, não pode despejar. Não pode despejar. Eu entendo que isso é uma ingerência direta no domínio econômico, mas, devido à pandemia, é até aceitável. A mesma coisa o PL que a gente tem falado, né, do regime jurídico especial para o período de pandemia, ele traz algumas coisas de flexibilização, dando poderes a síndico,
de fazer assembleia virtual, né, de também não poder despejar. Tem uma série de coisas que vão inerentes a essa situação que a gente vai ter que analisar com bastante cuidado e vai ter um período muito grande no judiciário. A gente vai ter muito trabalho ainda. Então, se a gente puder fazer... Ele só fazendo um complemento, ele colocou que ele cobra juros e multas, além de protestar após 5 dias no boleto dele, nesse período. Eu não vejo problema no protesto, porque eu desconheço, pelo menos até agora, a questão de proibição do protesto. Agora, sim, às vezes não é razoável, e aí eu vou entrar na questão da razoabilidade ou não, o protesto, porque às vezes a pessoa não pagou, não foi porque não quis, é porque ela está passando por uma dificuldade momentânea. O que eu tenho orientado a alguns clientes, se você puder esperar para protestar lá na frente, espere. Não proteste agora, porque às vezes a pessoa está precisando de um crédito para poder fazer o negócio girar, e tudo isso vai prejudicar. Mas assim, é caso a caso. Gente, tudo que eu estiver falando aqui não se aplica ordinariamente, mas extraordinariamente caso a caso, ponto a ponto. Por exemplo, você não pode, para a conta de água e luz, você não pode protestar e nem ter o corte. Mas depois você vai ter que pagar. E aí, se passou a pandemia, não pagou logo, o que vai ter de gente perdendo a energia cortada, não vai estar na história. Então, não atrase. Se possível, não atrase. Se possível, não atrase. Verdade. Não, pode falar. Eu queria ver também o seguinte, em relação a essa pandemia e já falando também dentro do ramo imobiliário, doutora Ademir, o seguinte, dentro dessa pandemia que está acontecendo hoje, com tudo que a gente está vendo, com a dificuldade das construtoras, a construção civil, do modo geral, está parada, né? Isso. Os corretores hoje estão trabalhando muito online, tentando fechar. Isso. A dúvida de alguns clientes hoje é o seguinte, no caso de distrato contratual, pós-pandemia, vai modificar alguma coisa? Você acha que vai ter alguma mudança em relação ao distrato? Pode fazer distrato? Pode, normal. Pode fazer distrato? Pode. Aí, o que é que a gente tem que tomar cuidado? Eu tenho nas construtoras em que eu advogo, a gente fez um contrato específico com uma cláusula específica para o tempo de pandemia. Então, a gente colocou lá que o contrato estava sendo celebrado durante um período de pandemia. Por que isso é importante? O princípio da boa-fé. A parte depois não vai poder alegar e era muito comum, por isso que veio muito forte a lei de distrato, comprava para investir, daqui a pouco deu um aperto, não quero mais. E o sistema de construção civil, pensado para o Brasil, principalmente depois da quebra da Encol, em 2001, com patrimônio de afetação e tudo mais, ele veio como um sistema atuarial. O que é isso? Um contribui com o outro, que contribui para levantar o todo. Então, se tem um inadimplente, o todo sofre. Entendeu? Então, nesse momento, os contratos que foram feitos anteriormente à pandemia, eu creio que eles vão ter, em algum momento, uma justa causa para rescindir sem multa. E discutir a multa. Pode também. Não estou dizendo que vai se aplicar imediatamente. Mas a gente tem um fato novo, tem uma força maior aí que ninguém não era previsto nem previsível. Agora, dos contratos que foram fechados em dezembro, janeiro, fevereiro para cá, já muda o cenário. Porque a gente já tinha ciência de um vírus que estava se espalhando muito rápido, então já havia uma previsibilidade. Os contratos fechados a partir do dia 6 de fevereiro, que foi a lei de quarentena que a gente tem hoje instituído no Brasil, a partir do dia 13 de março, marquem essas datas porque são datas de início de pandemia, de início de decretos mais restritivos, de início de período de calamidade. A calamidade pública no Brasil foi instituída pelo decreto 6 e foi finalizada em 20 de março. Em João Pessoa foi no dia 13, na Paraíba foi no dia 17. Então, tudo isso daí são marcos temporais necessários para análise de caso a caso. Então, na hora de você discutir um contrato, uma forma de vencimento, vai importar muito quando ele foi feito.
Se ele foi celebrado depois dessas datas, você já estava inserido em todo um contexto de dificuldade. Então, você não vai poder alegar tão facilmente essa dificuldade como quem comprou no ano passado, em janeiro de 2019. Isso. Já é previsível, né? Você sabia que ia ter uma pandemia, estávamos em pandemia, quer dizer, já sabia que ia ter, quer dizer, argumentar já, o argumento é diferente, né? Justamente. E eu não quero, gente, com isso incitar o distrato, não. Pelo amor de Deus, negociem. Negociem porque, às vezes, hoje para mim, na minha visão, o melhor investimento é imóvel. Porque ele pode não ter uma liquidez imediata, mas ele tem solidez. E geralmente os imóveis eles só fazem aumentar de valor. Raramente eles depreciam, né? A depreciação Aí eu vou fazer o meu discurso. Principalmente em João Pessoa. Porque assim, João Pessoa é a menina dos olhos do Nordeste. Nós crescemos assim, mais de 10, 15% ao ano. Assim. O Nordeste cresceu mais do que todo o Brasil desde 2002. Assim, se a gente olhar nossos vizinhos, Recife, Natal, João Pessoa é uma cidade que ainda tem muito para crescer. Então, assim, a gente não atingiu o nosso pico. E cada vez mais saem notícias. João Pessoa, melhor capital do Nordeste para viver, né? Cidade mais verde, melhor custo-benefício. Então, assim, a gente está numa região que, assim, quem tiver tempo, né, e esperar, vai viver momentos áureos, assim, da cidade. E agora é a hora de comprar, porque, por exemplo, a Caixa está dando e aí pode me complementar 6 vezes você pagar a primeira. Né? Então, às vezes você pega uma oportunidade de fazer um negócio mais barato que a pessoa está precisando. Infelizmente, tem esse cenário também. Não estou falando para você se aproveitar da situação, mas às vezes a pessoa, estou precisando vender rápido, eu estou com dinheiro à vista, eu faço uma proposta justa, sempre, gente, propostas justas. Tratem o outro como você gostaria de ser tratado. É um princípio que eu sempre trago para mim e sempre tento levar para os clientes e quando posso falar. Trate o outro como sempre você gostaria de ser tratado. Então, agora é hora de você, inclusive, dar uma entrada, vai na Caixa, olha, financiamento, vou pagar com 180 dias. Eu já vi imobiliárias usando isso como um trunfo, e é um trunfo. Aí é onde entra a linha do marketing, né, de fazer tudo. Não esquecendo também, eu estou de falar, às vezes, a taxa de juros que os bancos estão oferecendo hoje. Nunca, desde quando eu comecei a trabalhar no mercado, tivemos uma taxa tão baixa como a de hoje, que é de 3% ao ano. E também outra coisa, assim, que não é a primeira vez que o país passa por uma situação colocando dessa em relação a parte econômica, né? Que já tivemos várias crises, né? Só que essa veio de uma forma diferente porque pegou todo mundo, foi a saúde, foi todas as classes na realidade. Então, hoje, mesmo acontecendo e afetando a parte econômica do país, também o cliente que, como o senhor falou, o cliente que quer comprar hoje seria uma oportunidade, 2 pontos positivos. A economia, as taxas de juros, Isso. E essa carência que o governo está dando de 6 meses para a primeira parcela, pagar o primeiro. Eu acho que deveria ficar assim para sempre, na verdade. Era bom. Quando você compra imóvel, você tem que fazer a reforma, você tem que pagar milhões de taxas, IPVI, não sei o quê. É verdade. Ajudar a pessoa a comprar um imóvel, daqui 6 meses paga a primeira parcela. Verdade, ia ser muito bom. Por exemplo, Tiago Liotti é um advogado. Tiago Liotti é um advogado e colega, e ele veio para fazer aquele negócio. Ele mata os amigos dele de inveja em São Paulo, dizendo: olha, eu moro onde vocês passam férias, tá? E fica mandando foto pro povo lá em São Paulo. Tiago é um amigo querido, está aí nos assistindo, nos prestigiando. É verdade. Deixa eu assim, a gente está acabando o tempo. Ai, que rápido, né? Eu tô assim, que horror. Mas eu quero muito, assim, muito me interessa a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Certo. A LGPD. Porque é uma coisa que eu falo muito para as consultoras imobiliárias que eu dou consultoria, que assim, tomar muito cuidado, porque a gente vê pessoas pedindo dados, e-mail de cliente, enfim, pedindo proposta. A ficha de proposta.
ficha de proposta, a questão também de, por exemplo, a gente vai fazer um impulsionamento no Facebook e a gente faz um negócio chamado lookalike, né? Uhum. Que é o perfil do cliente que já comprou o seu imóvel. Então, me passa aí os dados de quem já comprou, que eu vou subir para o Facebook, para o Facebook pegar pessoas parecidas com elas. Eu Isso. já aviso todos os clientes, não dê. Vamos repensar como esse lookalike, como vai ser essa estratégia de funcionamento, mas não dê. Assim, não dê porque, independente do LGPD, um é porque eu acho que é uma questão de dados mesmo, né? Uhum. Mas assim, como que vai ser? Agora a gente não tem, assim, não é mais a minha opinião, né? Porque uma coisa é eu fazer a sugestão, a outra coisa é quando vira uma lei, né? Isso. Como é que as imobiliárias, construtoras, têm que pensar agora com essa lei, doutor? Agora, no início de 2020, a gente fez um talk imobiliário, a gente falou justamente disso, você estava presente, foi lá na parceria da gente com a construtora Massai. O que é que, para mim, é de mais caro na LGPD? É a possibilidade de você ter acesso a todas as informações que, por exemplo, eu vou aí na Oliveira Imóvel, faço uma compra, eles têm meu cadastro. E saem vendendo, cedendo, emprestando ou não protegendo o meu cadastro e alguém tem acesso, sabe, meu telefone, meu endereço, começa a me ligar para me importunar. Eu, com a LGPD, vou poder chegar e falar, quem é que tem meus cadastros? Vou pedir aqui. Me dê a lista de quem teve acesso ao meu cadastro, e você vai ter que ter essa informação, por exemplo, de maneira rápida, sob pena de uma multa. A proteção, a lei trata da autodeterminação informativa. O que é isso? A Bíblia fala que a gente tem autonomia para gerir a nossa vida, o livre-arbítrio. Deus nos dá essa graça do livre-arbítrio. Então, seria a livre vontade de você dispor de seus dados e fazer o que você quiser com ele. Inclusive, de chegar na Oliveira Imobiliária e falar, olha, apague todos os meus dados e me certifique que apagou. Estamos preparados para isso? Infelizmente, não. A questão olha, preencha aqui essa ficha, bota seu nome, RG, CPF e tal, e assina aqui que o senhor está autorizando. Aí entra uma outra questão. Eu quero comprar. Eu não, mas não quero dar meus dados, então não vou lhe vender. Aí ele fala, a autorização tem que ser de livre e espontânea vontade. Foi de livre e espontânea vontade? Então, são algumas séries de perguntas que a lei ela vai trazendo nos seus artigos do que fazer, o que proteger, quando eu posso utilizar, quando eu não posso utilizar, quando eu vou precisar da autorização do dono dos dados, né? E aí ela caracteriza como dado comum e dado sensível. Dado comum é nome, RG, CPF. Dado sensível, por exemplo, orientação sexual, religião, cor da pele, né? Os dados biométricos, íris do olho, a questão da impressão digital, né? Os dados médicos. Com tudo isso, uma empresa que as maiores empresas do mundo hoje, elas não produzem um único bem. O ativo delas são dados. Elas vendem dados de cliques. O Instagram, por exemplo, ele dá se você para olhar um anúncio, ele sabe que você tem a preferência por aquilo. Se você passa rápido demais é porque não lhe interessa. E tudo isso, os algoritmos eles vão pegando e montando uma estratégia, até mesmo para usar no marketing, numa política de marketing, e lhe fazer consumir, né? Lhe fazer consumir aquilo que às vezes você não queria consumir. Então, é necessária uma adequação de todos. Paulo Júnior, lá da embaixada, ele fala assim, do fiteiro ao Fiat. E aí, quando eu estou falando sobre a LGPD, eu falo do fiteiro ao Fiat. Se o fiteiro vende a questão do crédito para celular e pega o nome e o celular, e às vezes o CPF para botar alguma coisa, ele já vai ter que proteger aquela informação. No caderninho lá, na notinha que ele faz. Né? E ainda mais as imobiliárias que têm dados sensíveis, se é casado, se não é. Né? Às vezes pergunta. Então, tem que fazer toda uma revisão das fichas. Se há necessidades de informações, a grande maioria a gente pega informação sem necessidade. Então, digo isso porque a gente está fazendo essa revisão no nosso escritório para poder só pedir aquilo que houver necessidade, porque eu vou ter que proteger menos dados, vou estar menos exposto a risco. Né? A LGPD tem uma semelhança muito grande com compliance, que é justamente
seguir a regra, né, ser coerente, ser reto, né, ser assertivo, e ela traz punições pesadas, que vai de 2% do faturamento até 50 milhões. Imagina aí um faturamento que a gente tem, que a imobiliária tem, tirar 2% dele, ou uma multa diária de 20 mil reais por causa de um dado sensível que vazou. Então, ela merece nossa atenção, merece sim a nossa transformação. Os negócios ainda terão que passar por transformação. Por exemplo, se você trabalha com um site com cookies, a política de cookies você vai ter que rever, vai ter que deixar claro isso, a pessoa vai ter que optar ou não. Né? Não sei se vocês já receberam contatos por e-mail, olha, mudamos a política de privacidade. A gente às vezes nem lê, mas já é uma adequação daquelas entidades, né? E tem algumas histórias verdadeiras que nos Estados Unidos botaram no meio de um contrato, de um termo de adesão e autorização para uso de dados, assim, se você ler esse inciso aqui, você entra em contato com tal número que você vai ganhar $1.000. É 1.000 ou um valor assim. O primeiro que ligou para ganhar, não ganhou, depois de 6 meses. Teve depois de 6 meses, um tempo que ganhou. Então, assim, para ver como a gente não dá importância para os nossos dados. Mas imagina aí, todo mundo pode saber sua preferência, sua preferência partidária, sua preferência religiosa. Isso pode causar um grande dano, pode causar um grande mal. Vai mudar os contratos por causa disso? Tem que mudar. Tem que mudar. Os contratos de compra e venda de imóvel, eles vão ter que trazer cláusulas claras de por que você está pegando cada informação, quanto tempo você vai ficar com aquelas informações, como vai se dar a destruição dessas informações, né? Quem é o responsável pelos dados, que seria o DPO, né? Que é o Data Protection Officer, que é aquele que é o encarregado de dados, que é quem vai fazer a ponte entre a Autoridade Nacional de Dados, o encarregado, e o dono dos dados, e a pessoa que cedeu os dados. Né? Tem uma série de conceitos, é uma lei bastante principiológica, ela é uma lei boa de ler, porque ela é muito princípio. Agora, o maior problema, a gente até agora não tem a regulamentação dela, a gente não tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria a autoridade, a agência fiscalizadora e regulamentadora mais pormenorizada. E ela vai entrar em vigor, se nada mudar, agora em agosto. Já foi para 2021, já voltou, então está na grande celeuma ainda. Tem prova. O que é que eu acho que vai acontecer? É um achismo. Ela deve entrar em agosto, mas a punição dela só a partir de maio do ano que vem. Eu creio que esse vai ser o norte. Né? O grande Elton nos assistindo aí, um vereador aqui da capital, muito obrigado pela audiência. Pela audiência. Vou até fazer uma pergunta nesse sentido, porque assim, hoje, aqui na Paraíba, a gente vende imóveis para muita gente de fora, né? Inclusive estrangeiros. E aí a gente já tem o LGPD na Europa, né? E que funciona há muitos anos, na verdade. Só que a gente, assim, como a lei é nossa, né? Só que a lei é nossa no Brasil, ele está comprando da gente, mas existe já uma proteção de dados deles, né? Como é que funciona isso exatamente? Olha, existe um princípio chamado da extraterritorialidade. A lei europeia, a nossa foi uma derivação da lei europeia, é a GDPR, né? General Data Protection Regulation, e já está lá, eu acho que há uns 4, 5 ou até mais anos, já está difundida, já está... Isso, já é bem antiga, a gente já tem há 2 anos a lei, né? Então, essa extraterritorialidade, de lá para cá, a não ser que a gente colete lá, aí a gente vai ter que obedecer o padrão de lá. Agora, se a gente só coletar aqui ou usar aqui, a gente vai ter que dar o padrão daqui, mesmo ele de lá. Entendeu? Agora, tem algumas questões que aí a gente não teria tanto tempo para explicar, que se eu estou coletando lá também, eu tenho que observar, e às vezes o mundo digital tem facilitado muito isso, então prestar atenção nessa coadunação de leis. Uma coisa é certa, a lei brasileira, ela equipara-se à GDPR, então isso é bom.
Ruim é quando você vai fazer um negócio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem uma regulação tão forte. Tem uma lei agora na Califórnia, que é muito mais voltada para a proteção do consumidor, né? Que os Estados Unidos é o país que mais vende e ganha com dados. Google, Facebook, né, Instagram, todos são empresas americanas. Então, os Estados Unidos, eles não querem essa regulação. Eles não querem isso. Então, eles fazem bilhões e bilhões com os dados da gente. Muito bom. Ó, nosso tempo está acabando. Aí eu queria, então, que você fizesse as considerações finais, desse uma dica, o que a gente precisa se preparar, assim, uma coisa que eu acho legal que o senhor falou exatamente, que o cliente está hoje um pouco numa situação confortável, porque todo o mercado está se mobilizando para que a venda ocorra e ocorra dentro das normas, né? Isso. E com agilidade, porque o grande problema do mercado imobiliário é a burocracia, né? Isso. É aquela coisa assim, tem males que vêm para bem, né? A história do males que vem para bem. Para a gente foi um bem muito grande, porque acelerou aquilo que estava engavetado, né? Essa questão do cartório, por exemplo, de poder fazer coisas, esses trâmites em cartório, sabe, online. Pô, a gente tinha que ficar em fila, demorar horas, dias lá, né? E assim, hoje o cliente esse provimento, o provimento 100 do CNJ talvez seria a minha dica de ouro de hoje. Para quem está no mercado imobiliário, não só no mercado imobiliário, mas que dependa de serviços cartorários, né, ele permite a elaboração de escrituras por videoconferência, tem uma série de permissões e você fazer todo o processo online. Aquilo que você teria que, o tabelião teria que ir na sua casa, por exemplo, para poder pegar a sua assinatura, para poder fazer por uma videochamada, vai poder ser feito. Né? Então, assim, é muito recente. Veio justamente, foi derivado da questão da pandemia, da necessidade de não se parar, porque o governo pede um documento autenticado. Como é que eu vou autenticar um documento se está tudo fechado? Já existiam um meio de você ter um atendimento virtual, já existia, só que ninguém difundia. Porque os cartórios não queriam, eles queriam que você vá lá, tinha interesse, mas agora eles tiveram interesse porque o cliente não estava podendo ir lá para ficar na fila, 10 horas na fila, pagar uma carimbada. Então, veio em boa hora. Então, dê uma lida nesse provimento 100 do CNJ. Né? Tem muito material na internet já, tem alguns vídeos e tudo. Conheça. A dica é, pessoal, conheça o mercado que você está inserido, o mercado imobiliário, ou qualquer outro mercado que você estiver. Né? A gente tem uma máquina muito forte na nossa mão, que é o smartphone, a internet. Você hoje consegue ter acesso a uma gama de informações, chequem as fontes. Né? E nesse período de pandemia, o que é que eu sempre peço? Paciência, boa fé, resiliência e empatia, gente. Vamos ter empatia com a dor do outro, vamos tentar calçar o chinelo do outro. Né? A gente precisa saber que Deus está no controle de tudo. Por pior que a situação pareça, não vamos nos desesperar e nem tentar ganhar em cima do desespero do outro. Aqui eu encerro minha participação e fica à vontade. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, foi maravilhoso. Gratidão imensa pelas suas palavras. Foi ótimo. A gente fica ouvindo esse vídeo várias vezes para tirar as dúvidas. Estamos à disposição. Se quiser, a gente vai pode marcar outras lives mais específicas e tal. A gente está aqui para servir e qualificar o mercado. Tudo que for de matéria informativa, eu acho que é muito necessário e continue esse trabalho que vocês têm feito nas lives, nas explicações. Eu tenho visto, vocês falaram sobre já a questão do correspondente bancário, teve correspondente e tudo. Então, assim, é necessário. O mercado carece de boa informação, de informação qualificada. E todos nós somos atores dessa transformação. É verdade, é verdade. A gente vai deixar disponível no nosso canal no YouTube, inclusive, essa live, a gente disponibiliza no YouTube, porque a gente sabe que tem muita dúvida e as coisas estão acontecendo muito rápido, e às vezes você não tem tempo e você precisa de gente que fale, como você falou, a informação rica tem que ser divulgada mesmo. Verdade. Então, ó, autoriza o doutor que vai estar para o YouTube, seus dados, autorizado, seu nome, a sua imagem, tudo autorizado, qualquer coisa, qualquer dúvida.
no Instagram lá do escritório, @mina_advocacia, ou no meu Instagram, @Vladimir_mina, né? E a gente está à disposição para as dúvidas e o que for necessário para esclarecimento e mudança de mercado. Vamos mudar esse mercado. A Paraíba pode, gente. Pode, exatamente. E obrigada a todo mundo que nos assistiu aí, que nos acompanhou até agora, que estavam junto com a gente. O Dr. Vladimir está disponível nas redes sociais deles. Entrem lá na Mina Advocacia. Excelente advogado, ético, transparente. E a gente precisa de profissionais assim, e divulgar e indicar pessoas assim, né? Começamos a trabalhar com pessoas assim. Obrigada mais uma vez, doutor. Agradecemos, né? Show de bola. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau, até uma próxima. Tchau, obrigada. Tchau.